Olá, turma, a correção da bimestral do dia 27 de setembro, quinta questão. A soma dos ângulos de todas as faces de um prisma é 6.480 graus. Então, o número de lados da base desse prisma é... Então, quantas arestas tem na base desse prisma, né? Muito bem. Tem uma fórmula que é essa daqui, né? A soma dos ângulos das faces de um poliedro qualquer. E o prisma é um poliedro, né? É V menos 2 vezes 360 graus, né? Então, isso tem que dar 6.480. Então, note que com essa formulinha, eu consigo achar o V, né? O total de vértices que terá nesse prisma. Então, aqui, se você dividir 6.480 por 360, o resultado é 18. Eu já fiz a continha antes, tá? Então, o número de vértices é 20. Só que repara, se você tem um prisma, vamos desenhar um prisma de base hexagonal, bem sem vergonha, ó, bem rapidinho. Só para entender a ideia facinho. Então você tem um prisma aqui de base hexagonal, prisma sobe todo mundo paralelo, né? Até formar uma nova base congruente à base de baixo. Então note que num prisma de base hexagonal vai acontecer o quê? O número de vértices que tem embaixo vai ser o mesmo número de vértices que tem em cima. Isso vai acontecer em qualquer prisma, né? Então você tem aqui um prisma com 20 vértices, significa o quê? Que 10 vértices estarão na parte de baixo, então 10 vértices embaixo, e 10 vértices estarão na parte de cima. Certo? Então a base do nosso prisma é um polígono de 10 vértices. E se é um polígono de 10 vértices, é um polígono que tem 10 lados, né? É um decágono. Alternativa E. Ok, vamos para a questão 6. Um tetraedro ABCD é formado apenas por triângulos equiláteros. Então, um tetraedro regular. O cosseno do ângulo formado entre os planos que contêm as faces ABC e ABD é... Então, as faces ABC está aqui embaixo, ABD está aqui em cima. Muito bem, para medir o ângulo entre planos, né, basta pensar numa perpendicular. E aqui, como o tetraedro é regular, essa perpendicular vai ter que estar aqui, né? Vai ser a altura aqui do triângulo, de baixo. Desenha essa altura, 90 graus aqui embaixo. E desenha essa altura aqui também. Vamos mudar a cor. Então, o ângulo entre as faces será o ângulo entre essas linhas aqui, entre as alturas dos triângulos. Tá bem? Ângulo entre faces tem que sempre pensar na perpendicular. Essa perpendicular à linha de intersecção. Muito bem, e aí eu quero o cosseno desse ângulo, né? Queremos o cosseno desse ângulo. Então, chamando esse ângulo de alfa, queremos o cosseno do ângulo alfa. Bom, fica fácil de resolver essa questão se você puxar essa linha aqui, de altura, né? A altura do tetraedro regular vai cair bem aonde? Como é um tetraedro regular, a altura vai cair bem no centro dessa base, né? Do ABC aqui. Que é aquela história de incentro, circuncentro, ortocentro, né, dessa base. Então, formou 90 graus. Então, com isso eu tenho um triângulo retângulo, vou chamar aqui de ponto M, aqui de ponto O. Tem um triângulo retângulo, cosseno do alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, e aqui fica muito fácil se você lembrar disso. O DM é a altura do triângulo equilátero. Então, chamando a aresta de Azinho, né, esse triângulo equilátero de lado A, então o DM vai ser A raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque é a altura. E o OM? Então lembra, olhando esse triângulo equilátero ABC de baixo, ó, olhando por baixo, o ponto, né, essa linha vermelha que é a altura está aqui. E ela também vale quanto? Né? O CM. O CM também vale A raiz de 3 sobre 2. Só que esse cara aqui, né, o centro do triângulo equilátero, está aqui no ponto O, e o OM mede quanto? O OM é 1/3 da altura. A gente nem precisava usar a fórmula da altura, ó. Quer ver? DM é a altura do triângulo equilátero. CM também é a altura do triângulo equilátero. E o que é o OM? Lembra que tem aquela proporção de 2 para 1, né? Então o OM é 1/3 da altura desse triângulo equilátero. Certinho? O OM é metade do CO.
razão 1 para 2. Então, OM é 1/3 da altura, OC pega 2/3 da altura, né? O OC seria 2/3. E aí ficou moleza, né? Porque o cosseno do alfa vai ser quem, então? O cosseno do alfa é cateto adjacente, que é o OM, sobre a hipotenusa, que é o DM. OM é 1/3 da altura e o DM é a altura. Cortando H, ficou somente 1/3. Alternativa D de dado. Belezinha? Então, terminamos aqui mais 2 questões. No próximo vídeo continuamos. Até lá.